Mente Aberta no ar, e eu quero deixar os meus contatos para você. Tem o Facebook, Charles Campos, e o nosso e-mail que é menteaberta@redesuper.com.br. E tem também o Instagram que é Charles Campos, lá você pode seguir. Algumas pessoas são convidadas, vem aqui, a gente tira foto. Ou seja, as redes sociais são para a gente começar a interagir mais daqui para aí, daí para cá, e a gente vai se conhecendo mais a cada dia, não é verdade? Precisamos saber usar as redes sociais. Tem muita gente se perdendo, vai um alerta aqui, cuidado para você que tem trocado o contato olho no olho, visual, toque físico por algo virtual. Cuidado, as redes sociais podem te levar para um buraco, mas sabendo utilizar, a gente vai longe, né? Afinal de contas, tem amigos aqui até de fora do país que a gente se comunica pelo Facebook e tem sido muito bom para mim, para a Rede Super e eu creio para você também. Quero dar as boas-vindas a você, viu, Alisson? Seja bem-vindo. Obrigado. A gente se conheceu há um tempo, né? O pastor Márcio disse que você tem feito um trabalho fantástico. E eu falei, um trabalho fantástico a gente tem que mostrar para outras pessoas também, não é verdade? Sim, verdade. Você é arquiteto. A sua profissão, você é formado em arquitetura e atualmente você exerce a sua profissão de arquiteto. Sim, eu me formei em arquitetura no final de 2013, na PUC Minas, daqui de Belo Horizonte. Eu trabalho com arquitetura em madeira, arquitetura sustentável. Tem até um nome de uma madeira, como é que chama? Urubu? Amaru. Amaru é um eucalipto tratado, perfilado, utilizado na construção civil. O que é esse trabalho, Alisson? Você desenvolve projetos de uma maneira sustentável usando um tipo específico de madeira? Sim, o amaru é um eucalipto, um clone de eucalipto que é tratado e perfilado, então ele perde toda a rusticidade, né, acaba se tornando um produto mais sofisticado que a gente utiliza na construção de residências, mobiliário urbano, playground. É um eucalipto genérico, mais ou menos assim? É um clone de eucalipto, a melhor expressão. Suga a terra, a água da terra do mesmo jeito que o eucalipto, não? Não, isso é um mito, né, que não as pessoas existe têm. As pessoas têm isso, né, que o eucalipto vai sugar todos os nutrientes, né, Isso toda é um a água mito? do solo. Isso é um mito. É verdade? Os ambientalistas dizem que isso é um mito. Porque geralmente, em uma plantação de eucalipto, se você anda entre os eucaliptos, não tem nada mesmo. O chão parece que capinaram aquela área, trataram aquela área, não nasce mato, não tem sujeira, só folhas de eucalipto. Daí se entende, né, que ele realmente suga e não deixa nascer nada ali ao redor. Mas isso é tema, isso é assunto para um programa específico sobre essa área, né? Daqui a pouco os ambientalistas mandando e-mail para a gente aqui para discutir isso. Bom, eu sei que você também é apaixonado por artes. Sim. E como você vê, na sua experiência cristã, você converteu aos... Então, desde os 5 anos que eu já frequento a igreja. Você está envolvido na igreja desde os 5 anos. Sim. E não tem muito tempo, você é jovem, mas, por outro lado, já tem uma boa caminhada. Sim. Um apaixonado por artes. Há 10 anos atrás, falar de artes na igreja ainda era muito difícil. 10 anos é pouco tempo, mas era um pouco difícil. Apesar da Lagoinha sempre inovou muito, tem dança, com o trabalho do Diante do Trono, sempre foi mais possível, né? Agora, você, desde os 5 anos, envolvido com artes, você percebeu abertura no meio cristão para se trabalhar a cultura, o teatro, vamos falar assim, as literaturas, né? Literatura de cordel, apresentações. Você percebeu essa abertura ou isso é um sonho mesmo do seu coração e você viu necessidade de se trabalhar isso para as igrejas terem uma mente aberta, ou seja, se abrirem para que a cultura também fizesse parte do povo cristão? Isso é um sonho, pastor, porque se você olhar o teatro, né, não somente o teatro, mas todas as artes na igreja, a música, a dança, elas seguem quase que rigorosamente um padrão, né, sempre o mais do mesmo, não há grandes alterações, não há uma inovação. Quando você propõe algo diferente, né, o ser humano ele sempre tende a rejeitar a mudança, né, se posicionar contra a mudança, principalmente quando é algo inovador, grandioso demais, né, utópico em certos pontos. Então ainda há uma barreira da igreja, né, principalmente quando você leva... Falar em Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade. Sim, quando você utiliza essas referências, né, lá no Ora Pro Nobis, nosso grupo de teatro,
A gente está trabalhando com o sertão como pano de fundo. Então, eu utilizei todas as minhas referências literárias que eu tenho do sertão, né? É o Dias Gomes, o Ariano Suassuna, o Jorge Amado, né? Então, na peça, a gente tem personagens que, se você olhar, parece assim, não, essa personagem aqui parece muito com a Tieta, do Jorge Amado, esse parece muito com o Odorico, dos Dias Gomes, né? Foi um apanhado, um bem bolado de todas as minhas referências bibliográficas, né? E que montou o Quiprocó. Então, quando você fala disso, né, eu estou utilizando essas referências, eu tenho como parâmetro esses autores, né, as pessoas tendem a colocar um pé atrás. Né? E olha que eu nem cheguei no Nelson Rodrigues. Né? Se você falar Nelson Rodrigues, né, Agora, a pessoa... você é mineiro, né? Do norte, Sim. norte de Minas? Não, do leste de Do Minas. leste de Minas. E você, mineiro, essa inspiração, essa paixão pela literatura brasileira, principalmente a literatura nordestina, que é riquíssima. De onde veio isso, Alisson? De casa, incentivo. Seus pais? Incentivos. Meus pais sempre investiram muito na minha educação. Né? Meu pai sempre me incentivou a ler muito. A primeira Bíblia, o primeiro livro, né? O primeiro livro que eu li foi a Bíblia da Garotada, que eu ganhei com 7 anos de idade, quando eu comecei a ser alfabetizado, comecei a aprender as letras. Aí eu ganhei de um tio, foi o primeiro livro que eu li do início ao fim. E daí eu não parei mais. Já ganhei medalhas na escola por um aluno que mais leu livros. Né? Então, desde pequena, minha mãe e meu pai sempre me incentivou muito. E a minha você mãe gosta é de professora. nomes assim diferentes, né? Quiprocó, Ora pro nobis. Ora pro nobis, é o trava-língua. E eu sei que Quiprocó tem o seu significado, né? Sim. Ora pro nobis é um tipo de verdura, alguma coisa assim? É, uma hortaliça. Uma hortaliça. Né, uma verdura. Mas por que utilizar esses nomes? Então, o Ora pro nobis, quando a gente pensou no nome... Companhia de teatro. Grupo de teatro Ora pro nobis. Quando a gente pensou no nome do grupo, a gente queria algo que fugisse completamente dos jargões cristãos, né? Que se desassociasse um pouco da igreja. Companhia de Jesus, companhia... Adoradores, não sei o que lá, sabe? A gente queria tirar um pouco, sair um pouco disso e que imprimisse no nome todas as características que o grupo carrega, né? A questão da nacionalidade, da cultura popular brasileira. A gente queria tudo isso impresso num nome, que se traduzisse muito bem. Aí, quando eu apresentei para os integrantes do grupo o nome Ora pro nobis, né? Muitos gostaram, outros ficaram um pouco receosos, mas a gente chegou no consenso de que esse seria o nome que melhor expressava aquilo que o grupo quer passar. E se você pegar, né, o nome Ora pro nobis, né, que está em latim, se você traduzir, é rogai por nós, orai por nós. Né? Tem o seu significado. Sim. Bom, eu sei que você, participando, assistindo uma reportagem em casa, uma matéria, Sim. Você viu um dado alarmante. O Brasil é o 8º país no ranking mundial com maior índice de analfabetismo adulto. Sim. E isso te despertou para o interesse da cultura com os adultos? Ou não? Por aí você começou a ser ali, alguma coisa te inquietou e você falou, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu morava num apartamento, pastor, ali próximo à Assembleia Legislativa daqui de Belo Horizonte. E sempre ficava um mendigo na portaria do meu prédio lendo a Bíblia, folheando a Bíblia. E ele lia, dava para perceber que ele estava lendo. Aí, quando eu cheguei em casa, naquele dia, eu tinha acabado de passar na portaria e ver ele. E eu vi essa matéria no jornal, eu falei assim, gente, mas o mendigo aqui, próximo do meu apartamento, sabe ler e nós temos um índice tão alarmante de analfabetismo adulto, né? Eu fui buscando na minha memória afetiva todas as pessoas que eu conheci e que eram analfabetas. A minha avó, que eu não tive o prazer de conhecer, era cristã analfabeta, ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas não sabia ler. Quando chegava lá, ela passava a Bíblia dela para alguém que estava sem Bíblia. Ela tinha os versículos todos na cabeça, porque o meu avô lia a Bíblia para ela, né? O meu avô tinha o hábito de fazer o culto doméstico todo dia antes de trabalhar com a família toda, né? Uma família de 9 filhos, reunia todo mundo para fazer o culto doméstico, então ela sabia os versículos, os corinhos, todos de cabeça. Aí eu pensei, a gente evangeliza um analfabeto adulto, no nosso contexto atual, contemporâneo. Né? A gente, né, fala da palavra de Jesus, ele aceita Jesus como seu salvador, mas quando a gente for introduzir a Bíblia, que é o principal alimento da nossa fé, como que essa pessoa vai se alimentar diariamente, sendo que ela
não consegue ler o livro, né? Ela não consegue se alimentar. É como se você desse um prato de comida para a pessoa, mas sem o talher. Entendi. Né? Aí, logo, eu já busquei todas as minhas referências bibliográficas, né, dos autores que eu já tinha lido, e Deus me deu a história. Eu não sei se você pode contar, porque essa peça ela vai estrear em breve, e é um trabalho muito interessante, porque você não encontrava espaço, mas em 2012 você vem para a Igreja Batista Lagoinha, e ali você fica um período, e depois você conhece a Fábrica de Artes, Sim. que é um projeto nosso, né, um projeto da Igreja Batista Lagoinha. E ali começa a paixão, ali começa um trabalho com apaixonados junto com você pela cultura popular, pelo teatro, por expressar as artes ou por expressar a arte corporal, a fala, a interpretação de uma maneira cristã, mas usando elementos que não são propriamente ditos do cristianismo. Sim. E que serão atrelados a uma idolatria, um catolicismo, ou de outra forma novelas, autores que são levados para outros caminhos. Como foi isso aí, Alisson, no início? Porque eu sei que a Lagoinha é muito aberta, ela incentiva muito, o pastor Márcio incentiva muito, mas eu sei que tem irmãozinhos que já são mais assim, né? Você usa um termo muito interessante, um pouco mais fanáticos, e eles vão ver dificuldades e outros já vão ver oportunidades. Você teve barreiras, você teve objeções para construir esse outro lado, buscando as referências bibliográficas que você tanto gosta? Não, barreiras foram muitas. Quando eu fui apresentar a história, né, o projeto, do que se tratava, né, você vai colocar um missionário no sertão, mas que gosta de ler Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, né, que não lê somente a Bíblia, mas lê outros poetas, Mário Quintana. Né? Então, muitos assim, mas isso aí não tem Jesus. Isso é uma heresia. Né? Onde que vai entrar a salvação? Cadê Jesus? Cadê o diabo? Porque na nossa peça, a gente foge desse padrão. Não tem Jesus de branco nem diabo de preto. Não tem esse maniqueísmo, né? O bom contra o mal. Não tem isso, né? O vilão e o mocinho, né? Aquele mocinho bobo de tão bom. Não tem isso, né? A gente trabalha muito bem as características humanas, né? Os valores humanos. Nem todo mundo é 100% ruim, nem todo mundo é 100% bonzinho. É isso que eu tentei imprimir no texto. Então, foram levantadas muitas barreiras, né? Achar o projeto grandioso demais e a gente, na nossa pequenez, não ia conseguir produzir. Vocês estão querendo produzir algo fora da igreja, vocês não vão conseguir. Alugar um teatro é caro, né? Produzir figurino, cenário, é muito difícil, mas Deus abençoe. Mas Deus abençoe. É muito difícil, mas Deus abençoe vocês. Né? Mas desde o início a gente já sabia que ia ser difícil. Né? Até os próprios integrantes do grupo, eles se apaixonaram pelo texto primeiro do que eu, porque eu escrevi pelo hobby, por gostar de escrever. Estava com a ideia na cabeça. Eu li que você escreveu o texto em 60, você escreveu 60 laudas em 30 dias. Em um mês. Escreveu um roteiro em 30 dias. Sim, foi praticamente um folhetim, pastor, porque eu terminava, foi um ato, são 4 atos a peça, né? Eu terminava um ato numa semana e enviava para os meninos por e-mail. Aí eles já liam e ficavam, quando que vai vir o próximo ato? Quando que vai vir? Como que a história vai continuar? Eles já ficavam assim, apreensivos para saber o final da história. Então, em um mês eu escrevi essas 60 páginas da história. E os integrantes, a Fábrica de Artes, ali, o Sérgio, os colaboradores ali, o pastor Ricardo, que está envolvido, gostaram e aprovaram a ideia. Sim, eu apresentei para o pastor Ricardo, né, que estava na fábrica. Na época, ele gostou da ideia, né, nos abençoou. E vocês têm um espaço lá para ensaiar. Produzir. E o que eu estou percebendo é o seguinte, os integrantes vão bancar o espetáculo praticamente. É nós que estamos custeando, cada um está doando, se sacrificando e a gente está... Se doando com tempo, mas também doando até dinheiro, pagando suas próprias... Sim, nós não... O seu próprio vestuário, figurino. Nós não conseguimos nenhum patrocinador, por enquanto. Né, a gente buscou ajudas, mas a gente não conseguiu. É caro, Alisson? É caro. Em média, quanto? Se alguém estiver assistindo agora o programa, de repente, quiser falar assim, eu quero patrocinar essa peça. Não, quanto? Então, o espetáculo todo, quando a gente orçou, ficaria por 8 mil. Só que R$8.000. isso já reduziu bastante, porque a gente já levantou uma caixinha,
né? A gente já conseguiu locar o teatro, a gente já conseguiu R$ comprar 8.000 com a locação? com a locação. Não é caro. Tudo. Não, para É. minha realidade, para nossa Mas para um realidade, patrocínio, uma empresa que quiser ter, sei lá, impresso num ticket gratuito, eu sei que a entrada vai ser franca, mas você pode você pode distribuir um ingresso, sim, né, um patrocínio de alguma empresa nossa, né, 8.000, ele está promovendo a cultura. exatamente. Vocês já buscaram lei de incentivo à cultura? Isso aí tem muita coisa por trás disso. Tem, mas nós somos um grupo, pastor, assim, amador. Você tem que ser uma companhia registrada, tem um Tem que ser uma CNPJ, companhia tem registrada, pelo menos 80% do grupo tem que ter o registro no sindicato. Ou seja, vocês né? estão fazendo como evangelismo, mas a um nível de excelência. Sim, sim, porque se for olhar o que é amador, né? Nós temos muitas pessoas com experiência, né, que fizeram cursos do governo, Valores de Minas. A gente tem uma atriz que faz aulas no Galpão, né? Então a gente tem pessoas que já foram nas conferências do Giovanni Sim, então pessoas que têm uma bagagem, que têm uma experiência, só que a gente não tem o registro. Olha, eu estou curioso assim para saber um pouco do roteiro. Você pode contar? Posso Então sim. conta para a gente aí. Quiprocó. Quiprocó. A peça se passa no sertão nordestino, na década de 70. Há um coronel na peça que é ele que dita as regras do vilarejo. O vilarejo se chama Conquista, mas devido ao grande número de analfabetos... É a realidade, né? Um coronel no Nordeste que com analfabeto, você está retratando a realidade. Sim, devido ao grande número de analfabetos, os analfabetos acabaram apelidando o lugar de Quiprocó, devido às confusões, os desentendimentos que há nesse vilarejo. Né? Esse coronel está passando por uma crise financeira e ele tem a brilhante ideia de emancipar o distrito, emancipar esse vilarejo, né, fazer uma eleição. Como ele tem uma popularidade muito alta, ele julga que vai conseguir se eleger, vai conseguir ser o primeiro prefeito do vilarejo e assim ele coloca as mãos na máquina pública, faz um caixa 2, né, e se reestabelece. Tudo fictício, né? Financeiramente. Né? Ele se restabelece financeiramente. Ele tem por trás dele um assessor, que é a mente brilhante, né? O assessor que dá todas as ideias para ele, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? E tem a mulher dele que sonha em ser primeira-dama. Sonha em ser primeira-dama. Então ela fica atiçando o coronel. Não, eu serei a primeira-dama, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Só que chega nessa cidade um missionário, um caixeiro viajante missionário, com um grande número de bíblias para distribuir para as pessoas. Quando ele chega lá, ele quase aborta a ideia dele, porque como que eu vou distribuir bíblias, sendo que a população é analfabeta? Como que eu vou fazer? Aí ele tem a ideia de alfabetizar todos os sertanejos por meio da Bíblia. Existe uma ideia e um conceito por trás do roteiro da peça. Sim. Você pode falar qual é esse conceito? Eu já tirei uma conclusão, mas eu não quero apresentar a minha opinião, né? Você quer trabalhar e despertar as pessoas para manipulação política, pela falta de conhecimento, às vezes gera um emburrecimento e se deixa levar por onde a maioria quer, ou o maior manda e o resto obedece. É por aí? A gente aborda políticas sociais, né? Temas sociais no texto. A gente fala sobre analfabetismo, né, que é o tema que norteou toda a história, alienação cultural, porque a peça se passa nos anos 70, né, e os sertanejos, eles não sabem que o Brasil ganhou a Copa de 70, eles não sabem que o homem foi à Lua, eles não têm noção que o país está passando por um regime militar, por uma ditadura militar, eles não sabem de nada disso, né, e o missionário vai contando, né, aos poucos, tudo que está se passando. Então, a gente fala de alienação cultural, analfabetismo, coronelismo, autoritarismo, todos esses temas, né, que por mais que a gente tenha vivido isso nos anos 70, infelizmente a gente vive atualmente. Né? E o missionário tem um encontro com o coronel? Tem. Logo no primeiro ato aí tem um encontro com o coronel e eles ficam duelando a peça inteira. Interessante, você apresenta a Bíblia como um instrumento de libertação, vamos dizer assim. Sim. Diz o texto bíblico em Oséias que aqueles que conhecem a verdade da palavra inegociável, que conhecem a Bíblia, eles não vão sofrer danos, ou seja, eles não vão perecer, né?
mas pela falta desse conhecimento, uma série de coisas injustas podem acontecer a eles. Você retrata isso de uma forma artística, cultural, envolvendo personagens, mas isso parece ficar bem claro. É por aí mesmo, Alisson? Sim, sim, fica bem claro que a gente está querendo falar, né, que em terra de cego, quem tem um olho, né, é rei. Eu posso votar no auxílio moradia, né? Alguma coisa parecida sim, assim? né, o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei, mas em terra de burros, né, quem sabe ler é o salvador da pátria, né, e quem tem o acesso à Bíblia ainda, né, tem a vida eterna, né, está com acesso em mãos. Qual teatro essa peça vai ser exibida? Vai ser exibida no Teatro Isabela Hendricks, nos dias 20, 21 e 22 de março, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. E onde as pessoas podem conseguir a entrada ou é só chegar no teatro? Vai ter algum tipo de ticket? Eu sei que a entrada é franca, mas precisa colocar o nome na lista, alguma coisa assim? Sim, a entrada é franca. Todos os interessados, né, que estejam nos vendo, que estiverem interessados, para entrar em contato no e-mail alisonvalentim@gmail.com e no telefone 8645-9562. Nós fazemos as reservas. Os ingressos não ficaram prontos ainda. A partir de semana que vem a gente já está sem problema, com eles em mãos. Está perto. Sim. 22, 20, 21 e 22 de março. De março. Sim. Lotação de quantos lugares no Teatro Isabela? São 382 lugares por dia, total 1.146. Uau, eu estudei no Isabela Hendricks, o teatro é muito bom. É muito bom, a infraestrutura é excelente. E o que vocês esperam do público? Eu sei que a expectativa, é aquela pergunta clichê, né? Qual a sua expectativa? A expectativa sempre é boa, mas qual tipo de público vocês querem atingir? Pastores, cristãos, a igreja em si, ou em uma peça para evangelismo? Alguém pode levar um convidado que ainda não é cristão? Qual que é o propósito, assim, o público-alvo da peça? Não, o público-alvo são não cristãos. Não cristãos. Não cristãos. Esse é o nosso público-alvo. Desde o início, quando a gente começou a traçar, né, os objetivos, justificativa. Agora, você já pensou que o não cristão ele vai ao teatro e o cristão às vezes não vai? Sim, não vai, mas seria uma oportunidade de inserir o cristão no circuito cultural? Sim, mas as ferramentas que nós usamos, pastor, artísticas, dentro da igreja, infelizmente, para alcançar o não cristão, estão um pouco enferrujadas. Entendi. Entendeu? Então é mais fácil você alcançar no teatro. Com essa linguagem, né, o não cristão vai se abrir muito mais. A gente vai passar uma credibilidade maior, porque às vezes quando você começa a bater na mesma tecla a vida toda, né, você começa a contar a mesma história, né, a pessoa acaba tipo assim, eu já sei aonde que você quer chegar, né? Mas a partir do momento que você fala, não, a gente está falando do Nordeste, do sertão nordestino, década de 70, regime militar, analfabetismo, coronelismo, né? É muito mais fácil você despertar um não cristão, porque o cristão vai logo perguntar, mas aonde que tem Jesus nessa história? Entendi. Olha, ficou um gostinho assim muito bom, uma curiosidade, parece ser excelente pelo pouco que você contou do roteiro. E eu sei que deve ter um toque de humor, alguma coisa bem gostosa, divertida. Sim, sim, é uma crônica do cotidiano. Ai, que bom, Alisson, que bom. Você atua também ou você só dirige? Não, eu só escrevo e dirijo. Mas tem bons atores lá, né? O pessoal nosso é gente boa. Temos uma equipe excelente. Você tem que fazer um dia e convidar os pastores, depois você passar no crivo dos pastores. Sim, o pastor Márcio já confirmou a presença dele para sexta-feira. Ele estará lá. Nós vamos sim, Rede Surpresa estará lá. Vamos fazer de tudo, né, para a gente cobrir o evento. Afinal de contas, é uma iniciativa da igreja sua, mas envolvendo a Igreja Batista da Lagoinha e, querendo ou não, todas as igrejas cristãs se inserindo no circuito cultural, apresentando trabalhos de qualidade, de uma maneira artística, bem produzida. E, olha, esse é o nosso papel também, fazer com excelência e conquistar as artes para o reino de Deus. Não é verdade? Verdade. Pode fazer seu convite aqui, pode olhar para essa câmera aqui e convidar mesmo assim, aquele convite que se a pessoa perder, é igual perder o jogo do Galo, né? Não tem outro depois. Eu convido a todos que estão em casa para nos dias 20, 21 e 22 conferirem no Teatro Isabela Hendricks, aqui em Belo Horizonte, no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, o espetáculo
Quiprocó, sexta, sábado e domingo, sexta e sábado às 20 horas, domingo às 19 horas, uma peça que fala sobre analfabetismo, coronelismo, alienação cultural, tudo isso no sertão nordestino da década de 70. Espero vocês lá. 20, 21 e 22 de março. Sim. Ok, tem aí o e-mail do Alisson, está aí para você, o contato, o telefone dele, pode entrar em contato, será muito bom. O Alisson, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu a pena, né, esse contrato oportunidade. nosso rápido, mas muito bom te conhecer. E eu sei que eu estarei lá, eu sei que, se assim você permitir, né? Claro. Eu sei que vai ser muito bom. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, pastor. Beijo para todos os integrantes da peça e que seja... Tem um termo que eles usam, né? Quebra-perna, mas isso fica meio... Quando desejam sorte para o colega de teatro, é isso mesmo? Quebra a perna. É, tem uns jargões. Mas aí você não vai quebrar a perna. Não. Seja uma bênção, vamos mudar Amém, isso. amém. Olha, você que nos assiste, muito obrigado pela sua companhia no Mente Aberta. Está aí um convite para você. É a igreja, ou seja, somos nós cristãos com a mente aberta para se inserir no mundo. E isso é importantíssimo.